A equipe de professores, fácil Queria navegação. mandar um abraço, já tá no ar ainda não, né? Tem que mandar um abraço aqui, ó. Pessoal, olha. Evandro. Evandro, mandou um abraço pra mim. Não, o Evandro mandou um abraço pra você. Evandro de Tarauacá, Acre. Cara, a única coisa que salva lá é o nome do cara, né? Ô, filho! O Ivanildo tá indo pra concorrer com você aqui do presencial. Segura, mano. Segura, negão. Acre, 3 temperaturas também, igual Cuiabá, não é? Quente, super quente e Inferno total. Mas o cara quer o serviço público de toda forma. A gente tem 3 formas de ficar rico, né, pessoal? Ou a gente nasce rico, ou a gente ganha na loteria, ou a gente faz o quê? Acaba fazendo coisa errada. Por isso que servidor público não fica rico. Mas ninguém aqui quer ficar rico. A gente quer ter uma vida o quê? Uma vida digna, cara. Esse é o nome. A gente criou várias regras. Por exemplo, eu não sou movido pelo dinheiro. Eu também não sou movido pelo dinheiro, o Daniel também não. Mas a gente sabe que ninguém precisa de dinheiro demais para ser feliz na vida. Tanto que o cara, quando tem dinheiro demais, ele inventa a moda. O que ele faz? Ele vai, ele compra um carro, ele compra um óculos, 3 óculos diferentes. Ele vai, ele compra uma ilha, ele vai, ele compra um país, aí depois ele muda de sexo, porque não tem mais o que fazer, cara. Ui, não é verdade? Ele tá quase lá. É? Já trocou o óculos. Meu povo da web, deixa eu apresentar para vocês a coisa mais diferente que a gente tem na equipe Alfa. A coisa mais complicada que a gente tem na equipe Alfa. Tem como mostrar ele lá na web? Mostra ele lá. O exótico? Não, fica daí, olha de lá, apresenta ele no quadro lá, olha lá. Põe o óculos. Nossa, você vai dar aula, não vai? É um dos melhores professores do Brasil também no que tange a matéria dele, pessoal. Então, daqui a pouco ele está aí com vocês. Olha, são 6h15 agora, né? Que a gente está transmitindo ao vivo. Mas, logicamente, meu filho, se você estiver no YouTube, vai ser 2, 3 horas da manhã, não vai estar ao vivo, né? Então não é 6h15. É só para provar para você que os meninos estão... Piada do Daniel Sena, não é? Piada... Eu tô copiando você, cara. Tô ficando completamente idiota. Não, idiota você já muito bem, muito bem. Tu tá ficando inteligente. Tu é puxa-saca dele, né? Cara, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai entrar no serviço público e vai pegar uma função de confiança. Mas na hora. É lógico, igual você. É claro. Não é verdade? Põe 2 dicas. Então vamos ser objetivo, pessoal. O pessoal está desde as 13 horas aqui, o pessoal que chegou mais cedo. 13h30 já estava quase todo mundo aqui e a gente está cansado e você vê que a aula vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. É assim que funciona. Pô, estou cansado, vou pegar uma aula de informática. Que aula horrível. Pô, que aula horrível mesmo. Eu também pensava assim até pouco tempo. Eu tinha ranço de informática, porque eu achava que eu mexia no MSN, que os caras são técnicos em MSN, deu defeito no Facebook, o cara arruma. O cara é técnico, amigo, e ele descobriu que ele pode abrir o computador, ele sacode a placa lá, o computador volta a funcionar. Ou faz igual eu, empurra com o pé e sempre volta. Ou então aperta o botão de desliga lá, segura um tempo, ele apaga tudo, depois liga e ele funciona. Cara, eu sei tudo de informática. Legal. Caíram 9 questões na prova de escrivão da Polícia Federal de 2009, né, João Paulo? Tava muito difícil, mas dava para fazer? O que você achou? Você bisonhou muito. Bisonhou muito, porque eu consegui errar as 9. O Moreira, não faz isso não, Moreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você conseguir fazer o que eu fiz, você me fala. Eu te mostro a prova, eu provo para você. A 1, o gabarito era certo, certo, certo. Um exemplo, certo, errado, 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 certo e errado. Sabe o que eu fiz? Falei, cara, eu sei tudo. E eu não chutei, não. Eu fui fazendo achando que eu sabia. Onde era certo, eu botei errado, 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 certo, 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 errado e certo. Cara, eu além de tomar um pau de 9 pontos, eu dobrei e fiz o quê? Quanto que eu tomei na prova? Menos 9. 18. E ainda assim, eu consegui passar. E fiquei nas vagas, nego, porque a bagagem que eu estava estudando do restante era muito grande, mas me tirou uma coisa que eu persigo há muito tempo e não consegui ainda. Olha, eu acho que vale mais. Qual que vocês acham? Vale mais passar em 12 ou ser primeiro colocado em 1?
Passar em 12, né? Por isso que eu sou foda. Eu me amo. Tudo bem. Faz Mas a se eu passar prefeitura. em 12 e passar em um primeiro lugar, fica bonito? Fica bonito. Fica bonito que vem puxando o carro-chefe. Por isso é que a gente faz concurso. É por isso que eu vou fazer, o Daniel vai. E o legal é que a gente é normal. Você que tá me vendo na web, eu sou igualzinho você. E eu sou igual vocês aqui. Eu vou, eu faço. Cara, os caras são foda do Alfa. Os caras passam em um monte de concurso. Mas, meu filho, a gente trabalha com isso. Em 2 anos, olha só como é que a gente é inteligente. A gente faz 30 concursos e passa em 3. Cara, os caras são foda. Você já reparou que a quantidade é que faz a aprovação? E olha que a gente está estudando. Você imagina se eu não estivesse estudando. Tem aluno aqui que bate na cara da gente. Exemplo é o Nakano. O Nakaninho virou professor. Ele é o seguinte, o Nakano faz 5, passa em 5. O anormal de quem? Quem é anormal que está naquele canto lá? Tem um monte. A menina gritou. O anormal de quem? William. Do William, né? Passa em 5. Faz 10, passa em 11. Ele passa porque o cara já passou ele, porque ficou com medo. Vamos passar esse cara de uma vez. Mas por quê? Não, é o William. Porque ele não para. A única mensagem que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Sabe por que a gente fica bom nas aulas? Porque a gente não para. Cara, o Evandro é ligado 220 volts. Por isso que fica bom. Ou o Senna não para de ler. Por isso que ele dá uma aula legal. O João Paulo fica montando material igual um louco. Por isso é que ele fica bom. Você nunca vai conseguir ter um desempenho com 20 dias do cara que estuda quanto tempo? 2 anos. Aí você que está na web está puto. Pô, sacanagem. Comecei a estudar tem 20 dias. Será que eu vou passar? Lógico que não. Você não vai passar. Se você passar estudando 20 dias, você me prova e manda para mim que eu mando você vir para cá, cara, dar um depoimento. Eu pago a sua passagem de avião. Pessoal, quem está aqui dentro? Deve ter umas 280, 300 pessoas aqui. Olha para mim, todo mundo. Você acha que o cara com 20 dias consegue passar no concurso? Não. Todo mundo falou assim. Não. Lógico que não consegue. É a persistência, o caminho do êxito. Tanto que a gente fala isso todos os dias. Tem alguém aí? Não, né? Na linha? Conseguiram falar com alguém? Não passaram, né? Eu queria ligar para você que está na web, mas eles não passaram, então a gente não vai atrapalhar a aula do João Paulo, tá, pessoal? A gente deixa para ligar para você depois, porque a culpa, culpa alguém ali. Quem é o culpado? Hein? Ô Luiz, professor nunca é culpado, né? Então, pessoal, fica com Deus, um abraço, mais um intervalo aí, o Daniel vai deixar um braço para vocês. Braço. Falou. Dá um abraço. Não era um braço, pô. Dá um abraço no João Paulo. Galera, olha só. Eu odeio informática. Odeio a prova de informática. E desde que pequeno, minha filha fala, pai, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu só dizia uma coisa para ela. Eu falo, filha, se você gostar, você pode odiar. Você só precisa saber. Ok? Você não gosta de informática, eu sei que um monte aqui não gosta da prova de informática. Filho, você não precisa gostar, só precisa saber. Então você vai assistir essa aula, você que está aí no Brasil, você vai aprender informática no dia da prova. E continua odiando igual eu, beleza? Um abraço, boa aula aí de informática. Pera aí, apareceu um doido aí. Falta só aumentar. Só falta fazer funcionar. Alguém chama um técnico. O microfone. Alô? Oi. Oi. Oh. Oi! Aê! Tudo bem, tudo bem. Alô, você! Alô, você! Eu tô falando de Coité, na Bahia, interiorzão, sertão da Bahia. Sertão da Bahia. Isso. O sotaque nosso é muito bom, é bom demais. Nossa, foi. Eu tô todo atolado aqui. Pronto, Sei. o meu nome é o Evandro Atolado. Olha só, a equipe Alfa... A gente sabe, A equipe Alfa tá longe de você fisicamente, mas a gente tá perto no coração. Olha só, eu tenho certeza que todo mundo aqui de Cascavel, porque quando a gente chegou em Cascavel, eu vou falar pra você da Bahia e eu vou falar pro pessoal de Cascavel. Quando a gente chegou aqui, eu e Daniel, a gente ouviu uma frase muito comum. A gente ouvia assim, carioca passa no concurso, o cara que tá no Rio Grande do Norte passa no concurso, o cara que tá em Brasília passa no concurso e mais ninguém passa no concurso. O carioca se acha, o brasiliense se acha, é verdade ou não é? E a gente conseguiu montar
uma massa no Paraná, depois que a gente chegou aqui, que o mais engraçado é, o Brasil inteiro tá correndo do Paraná, você já reparou? Polícia Rodoviária Federal foi a nota de corte mais alta. MPU, a nota de corte mais alta. E eu quero dar um grande abraço para você e eu quero que você passe uma mensagem, o que você está sentindo daí, estudando com a gente. Nossa, Evandro, eu vou confessar para você, eu estava bem desanimada com esse concurso do INSS, porque eu tinha começado a estudar e parei no mês de outubro porque eu tenho que fazer muita coisa e entre essas coisas eu coordeno o Enem aqui na minha cidade. Então eu tive que parar no mês de outubro por conta do Enem e voltei bem desmotivada. Mas aí eu descobri o site do Alfa na internet, rapaz, eu fiquei louca quando eu vi os vídeos. Eu disse, gente, eu tenho que colocar esse povo aqui, porque se eu não coloco ele, eu não passo no concurso nunca. Alô? Oi? Então, olha só, tudo que a gente faz ali, eu costumo dizer o seguinte, a gente coloca primeiro o coração, depois a gente bota o dinheiro na frente, porque você tem que manter a estrutura. Não é verdade? Eu costumo dizer se eu costumo dizer, se eu e Daniel a gente ganhar milhões, amigo, você pode ter certeza que a gente vai gastar um monte com coisa, só coisa que interessa pra gente. Coisa que interessa é o quê? É eu chegar pros alunos igual você, que eu tô podendo falar na Bahia, chegar pro Ivanildo, que é meu amigo, chegar pro Cleito, que eu conversava na internet antes dele pisar aqui no curso, ele tá no presencial. E olha, eu vou dizer um negócio, o prazer da minha vida era se eu pudesse ter você aqui no presencial, mas como a gente não pode, a gente faz do Alfa a tua casa também, tá? Com certeza, e eu já me sinto parte da família Alfa. Eu estava falando, acabei de falar com uma prima minha agora. Acabou o INSS, eu vou colar em outro concurso. Aí o que a Alfa tiver para me oferecer, eu vou colar e vou estudar. E esse ano eu vou passar em um concurso. Olha só, agora eu vou te dar uma das maiores emoções da sua vida. Eu vou deixar você ouvir a voz do Daniel Sena no celular. Tá bom, então. Pô, essa risada é de emoção, de alegria ou tá zoando, cara? Não, é você, minha linda. Também, que eu vou falar com o Daniel Sena. É! Tudo bom, minha querida? Tudo jóia. Olha só, continuando essa caminhada aí, que 2012 é um ano que veio para muitas pessoas que vai ser um ano de realização, vai ser um ano de conquista. E você pode estar contando aí com toda a equipe Alfa, mesmo aqui do Paraná, nosso coração está com você aí na Bahia. E eu espero que no dia da sua aprovação, você nos convide para ir visitar a Bahia, que eu vou com o maior prazer comer uma acarajé, beleza? Estão convidados por antecipação, a equipe toda. Fechou, tamo aí então, final do ano estamos chegando aí na Bahia. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou ter o maior prazer de recebê-los aqui na Terra Boa. Ó, a gente vai mandar aqui agora um abraço caloroso aqui da equipe Alfa aqui pra você. Fica aí, peraí. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos vibrar quem tá aqui dentro, porque no dia 12 eu vou estar vibrando com todos vocês, tá? Quem for fazer fora do estado, quem estiver no estado, quem tá na web, meu coração vai estar junto. E outra, não vem com essa não. Eu sei quando você passou e eu ligo. William, eu te liguei ou não liguei? Olha, o William tá ali. Quando eu liguei pro William, ele me retornou e falou assim, eu já sabia que alguma coisa boa tinha acontecido, porque o Evandro ligou. Eu liguei pro Júlio, foi a mesma coisa, não foi? Então, Brasil, eu vou te ligar. E se eu te ligar, o seu telefone tocar é porque você foi nomeado, então você passou no concurso, porque a gente consegue acompanhar, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, como é que ele grita? Você que imita o Pablo em tudo. Igualzinho o Pablo. O João Paulo, ele pega a foto do Pablo, bota no banheiro e fica arrumando o cabelo. Você vai dar o alfartano bem alto, com essa voz forte que você tem, e o pessoal vai gritar força pra Nari que tá lá na Bahia, pra dar força pra ela, hein? Olha lá, hein, bichinho, tá? Então vamos lá, no 3. Alfartano, tá? Eu te ajudo. 1, 2, 3. Alfartano! Força! Um abraço, meu povo. Um abraço, minha linda. Sucesso. Braço! Tá, obrigada. Acabou? Boa tarde a todos. Boa tarde, Brasil. Agora a gente tá hoje, né? Esse curso é um curso multicultural, sabe? Não é, menino? É boa tarde. É bichinha, é que nós temos que se adaptar a todo o continente brasileiro aí, quase, né? Tem que usar os exemplos de alguns, né? Tem que usar os exemplos de alguns.
Atualidade, meu filho. Atualidade aqui pro menino. Exatamente. E só estuda corpo, só fica no Facebook, é isso que dá. Bom, aula de informática, então, é aquela matéria que ninguém gosta de estudar e acontece que não é Evandro. Se fudeu. Maravilha. Então, na aula de informática... Quem fez isso? Bom, a aula de informática, então, nós temos aí vários assuntos para tratar. Uma prova que está esperando aí quantas questões? Uma média de 7, 8 questões para a prova de informática. Beleza. Um edital que abrange aí várias matérias. Abrange conceitos de protocolos, redes, abrange aí o conceito de Windows e Linux. Aí o pessoal fica morrendo de medo. Aí vai cair Linux na prova. E daí, vai ser difícil a prova de Linux? Não. O que ela vai cobrar sobre Linux? Linha de comando. Conceito de qual é a comparação. O Windows é um sistema multitarefa? E o Linux vai ser diferente dele? Não. Tanto o Windows quanto o Linux são multitarefa e multi-usuário. Tranquilo, ela vai colocar esses conceitos para vocês, colocando a prova de Linux aí no edital. Mas daí tem que tomar muito cuidado, porque no edital veio genérico versões de editores de texto, editores de planilha. Então ela pode estar colocando qualquer versão, Word, Excel 2003, 2007 ou 2010. Tranquilo. Pode parecer? Tranquilo. Você vai resolver a prova facilmente. Porque as questões de editores de planilha, vai ter diferenciação em relação às versões do programa? Não. Ela vai colocar essencialmente como você usa uma planilha. Como você trabalha com fórmulas e funções. Mas, e na prova de editor de texto? Bom, essa daí já é uma provinha um pouquinho mais complicada quando a gente fala na FCC. Como estudar editores de texto para a FCC? Resolve exercício. Resolve exercício. Resolve exercício. Não tem outra solução. Por quê? Porque ela vai muito em detalhes que você tem que ficar olhando função por função, você não vai conseguir estudar no prazo que você tem para estudar a partir de agora. Então resolve exercício. Aproveita o caderno com as 50 questões da matéria informática e todas as outras, tem até 100 questões de previdenciário, e resolve essas benditas questões, porque assim você vai estar estudando para a matéria, para a prova. Tranquilo? Então vamos começar o conteúdo aí, revendo um pouquinho sobre a parte do paradigma da comunicação da internet. Mas ela fala de internet no exemplo, mas é um paradigma de comunicação dentro de uma rede em geral. Vai ser diferente da intranet? Ou vai ser igual? Vai ser igual. Então eu tenho ali a situação, o modelo cliente-servidor. Onde? Quem é o cliente? É o usuário. E quem vai ser o servidor? O servidor. Então o que tem lá dentro do servidor? Páginas da internet, posso ter um servidor de e-mail, mas, em geral, esse paradigma é usado, colocado como paradigma de páginas da internet. Então, nós, usuários, quando acessamos um site, a gente está enviando, pedindo, o que a gente está fazendo com a informação? Solicitando essa informação. Então, você digita o endereço de um site e recebe esse site, porque o servidor provê a informação, ele envia a informação ao teu usuário. Tranquilo, é isso o paradigma cliente-servidor que ela pode estar colocando na prova. Ainda, ela vai pedir sobre as pilhas de protocolos. Nós temos só uma pilha de protocolos? Não, tem mais. Mas qual é o padrão? TCP/IP. Tranquilo. Mas quando ela coloca na prova, ela fala, uma rede privada, uma intranet, ela pode utilizar outro tipo de protocolo? Pode. Tem o modelo OSI que ela pode estar implementando. Mas, por padrão, usa também o protocolo TCP/IP, que é usado na internet. Ponto. É isso que ela vai colocar em cima desse cara. Daí ela começa a especificar alguns protocolos. Protocolo mais usado quando você está acessando uma página na internet. Acessando sites. Protocolo HTTP. Que tipo de conteúdo você está acessando? Hipertexto. Mas esse hipertexto é o quê? Um arquivo no formato HTML por padrão. Pode ser outro formato? Pode, mas no final, por padrão, vai ser o arquivo HTML. Tranquilo. Mas, e esse cara? Ele vê que tipo de conteúdo? Conteúdo multimídia. O que engloba o conteúdo multimídia? Engloba um texto, um áudio, um vídeo, colocar ali uma imagem, ou mesmo um site, um conteúdo em flash. Então, tudo isso você está visualizando através do protocolo HTTP. Tranquilo, você aí que está assistindo nós pela web, está usando o protocolo HTTP. Mas tem que tomar um extremo cuidado com um detalhe. Nos navegadores atuais,
eles estão ocultando o protocolo HTTP. Então você vai acessar o site, vai estar navegando e às vezes não está aparecendo lá o protocolo. Por quê? Porque é o HTTP. Então os navegadores atuais, Google Chrome, Mozilla Firefox, eles ocultam essa informação. Mas quando você precisa de uma segurança maior para acessar uma página, você usa o protocolo HTTPS. E no protocolo HTTPS, ele mostra. Por quê? Justamente porque é uma informação que sugere segurança. Mas o protocolo HTTPS também pode ser chamado de protocolo HTTP seguro. E esse protocolo HTTP seguro, como é feito essa segurança? Como é garantida a segurança dentro dele? Através de criptografia. Mas quais outros protocolos são usados pelo HTTPS para fazer a criptografia? SSL ou TLS. Então, são protocolos usados pelo HTTPS para fazer a criptografia. Então, quando você vai lá, logar no seu e-mail, entrar na sua conta lá do Orkut, do Facebook, vai aparecer o protocolo HTTPS. Se não aparecer, você não digita o seu usuário e sua senha. Por quê? Você está entrando em alguma página provavelmente falsa. Então, cuidado com essa informação. Mas numa navegação na internet, nós também fazemos transferência de arquivos, não fazemos? Qual o protocolo para transferência de arquivo? FTP. Uma transferência de arquivo pode se dar de duas maneiras. Seja um download ou upload. No download, a informação que você está trabalhando, ela vem para o seu computador ou ela sai do seu computador? Ela vem para o computador. Você está baixando um arquivo da rede para dentro do seu computador. O que é esse arquivo da rede? Pode ser um arquivo que está no computador, no seu escritório, de um outro computador para o seu computador. Um arquivo que está na internet para dentro do seu computador. Você faz um download. Ou, quando você envia, você está fazendo um upload. Então, quando sai do seu computador, é upload. Teve uma questão que a FCC embolou o meio de campo e falou: ao enviar e-mail, que ação eu estou fazendo? Upload ou download? Nós vamos marcar a alternativa menos errada, que é um upload. Ela usou o pé da palavra. Ela falou, o que significa upload? Envio. Então, eu estou enviando um e-mail. Então, por isso, ela foi aceita esse termo. Mas, foi uma questão bem bizonhada da banca. Tranquilo. Isso com relação aos protocolos. Daí, ela vem fazer perguntas sobre o correio eletrônico. O que é o correio eletrônico? Um serviço de e-mail. Mas o correio eletrônico, nós temos duas formas de acesso. Hoje em dia, o mais utilizado qual é? Webmail. Então, quando você vai lá, acessa um site, gmail.com, hotmail.com, você está acessando uma interface de acesso via web. Ou seja, você está visualizando através do navegador da internet, também conhecido como browser. A FCC coloca, eu estou acessando através de uma interface web. Então, ela coloca esses termos na prova. Se você está usando um navegador e está visualizando como se fosse uma página, quais protocolos você usa? HTTP ou HTTPS. E as mensagens que você lê estão aonde? No servidor. Então a mensagem, quando você recebe, vai ser baixada para o seu computador? Não, ela vai estar dentro do servidor. Você vai lá e visualiza ela lá dentro. Tranquilo. Enquanto que um cliente de e-mail é um programa que necessariamente está instalado no computador do usuário ou no servidor? No computador do usuário. No servidor, nós temos o servidor de e-mail. O cliente de e-mail é um programa instalado no computador do usuário. E esse programa aí, ele faz uso de protocolos específicos. Quais os protocolos usados pelo cliente de e-mail? São os protocolos SMTP, POP e MAP. Tranquilo, mas cada um tem uma finalidade. Protocolo SMTP serve para envio, apenas envio e só envio. E se a mensagem tiver anexo, vai via SMTP? Vai também. Então, mesmo tendo anexo ou não, o envio de e-mail no cliente de e-mail é através do protocolo SMTP. Mas para o recebimento, nós podemos usar o POP ou o IMAP. Qual é a diferença principal entre eles? O protocolo POP, você copia a mensagem que está no servidor, o seu e-mail, para dentro do computador do usuário, para o seu computador. Enquanto que o IMAP é quando você não quer copiar isso para dentro do computador. Então você simplesmente usa uma interface de acesso. Por consequência disso, no POP eu preciso estar conectado para ler o e-mail? Não, eu preciso conectar apenas para
copiar. Mas no IMAP, para ler o e-mail, tem que estar obrigatoriamente conectado. Ponto. É isso sobre o correio eletrônico que ela vai colocar. Mas nós também temos o conceito de um endereço na internet. O que é um endereço na internet? Uma URL. Mas ela vai ser só para a internet, esse termo? Não. Uma URL é um recurso uniforme de localização, onde nós temos a estrutura de um e-mail, ou melhor dizendo, a estrutura de um site na internet, certo? Lembrando que a URL engloba várias partes. Aqui nós temos um exemplo cotidiano. Tem mais informações além disso. Por exemplo, a primeira parte de uma URL está indicando o quê? Protocolo. E a segunda parte, o www, é o que, na verdade? Uma pasta no computador do usuário ou no servidor? No servidor. Ela tem que ser necessariamente com o nome de www? Não. Você pode estar colocando o nome que quiser, mas na verdade quem define isso é o servidor onde que está a página. Beleza? E a última parte ali que nós temos representa o domínio, ou seja, o nome daquele site que você vai lá e registra na internet. Então, essa é a estrutura de uma URL. Mas eu também posso ter uma URL de quê? De e-mail, não posso? Como é composta a URL de um e-mail? Usuário, caractere arroba e o domínio do servidor, ou também chamado de host. O que é o host? Pode ser qualquer dispositivo conectado na rede. Então, um host tem um endereço IP associado. Por isso que pode ser ou o domínio ou o host. Tranquilo? Então, uma URL pode ter qualquer caractere na sua definição? Não. Mais especificamente com a URL de um site. Posso ter cedilha? Posso. Posso ter acentos? Posso. Mas desde que o domínio já tenha sido registrado sem esse acento. Aí a pessoa pode registrar o mesmo domínio com o acento. Cuidado com isso. Esse não é o erro de algumas questões que podem aparecer. Tranquilo. Mas ainda nós temos alguns tipos específicos de redes. Quais são os principais que a FCC cobra? Na verdade, é o que ela basicamente só cobra. Internet e intranet. Qual é a diferença de uma rede e outra? Uma internet é uma rede pública. E a intranet é uma rede privada. Quando você está lá na sua casa, você assistindo aí na internet, o computador está conectado no modem. Pronto, você já tem uma rede dentro da sua casa. Então, isso é uma rede privada. Por quê? Você consegue acessar a internet, não consegue? Consegue. Mas, quem está na internet, por padrão, acessa as informações que estão no seu computador? Não. Então, você tem uma rede privada, com acesso restrito às pessoas que estão dentro dela. Quem tem acesso aos seus computadores. Então, também é uma rede privada. O que mais? Principal fundamento para você utilizar uma intranet. Qual a finalidade dela? Compartilhamento de recursos. Ela pode perguntar, uma impressora é um recurso compartilhável? Sim, tanto que foi aí onde que as empresas economizaram muito, colocar a impressora na rede. Em vez de um monte de impressoras, uma em cada computador, coloco uma em cada setor dentro da rede. Pronto, resolveu um problema econômico aí em manutenção. Mas eu também posso colocar arquivos, não posso? Posso colocar também programas, sistemas. O que isso vai permitir? Oferece uma segurança maior. Porque se você já tem um ambiente onde o acesso é controlado, você não tem uma melhor definição de segurança sobre um sistema que ninguém de fora pode estar acessando? Por exemplo, um sistema bancário. Quem está na internet pode acessar aquele sistema que o agente bancário utiliza? Não. Então, esse sistema estando apenas na intranet, dentro do perímetro da intranet, ele já não tem uma barreira a mais de segurança? Tem. Então, essa é uma das finalidades de você constituir uma intranet. Tranquilo? Esse é o conceito que ela vai cobrar. Mas a FCC, de vez em quando, dá umas bisonhadas e pergunta uns troços do tipo: quem são as redes sociais? Ou, dentre as alternativas, qual compõe uma rede social? Uma definição mais correta seria nós dizermos que isso são mídias sociais. Tranquilo, mas vamos de acordo com o que a prova cobra. O Orkut é uma rede social, assim como o Facebook e o Twitter. Mas esses aí já estão no conhecimento de todo mundo. O que ela pode cobrar é, o Twitter, eu posso colocar qualquer coisa lá dentro? Não, ele tem uma restrição com relação ao que você posta no Twitter, de certa forma. Você está apenas com textos pequenos, de no máximo 140
caracteres. Posso pôr imagem? Não, apenas o link para a imagem, mas a imagem em si não. Posso pôr um vídeo? Também não. Posso pôr o link para o vídeo, mas não o vídeo propriamente dito. Então, são informações pequenas. Outra que é muito cobrada é o LinkedIn. O que é o LinkedIn? É uma rede social? É, mas ela tem um perfil profissional, onde que você relaciona entre as empresas que você trabalhou, empresas ou instituições onde que você estudou, e assim você vai montando um currículo dinâmico. Aposto que a maioria tem perfil no Facebook e a minoria, 2, 3, vão ter perfis no LinkedIn. Um cenário estranho, não? E o Google+, ou também chamado de Google+, ele é uma coisa parecida com o Facebook, mas é diferente. Como assim? Ele tem a diferenciação que ele trabalha com círculos, grupos. Em vez de você, toda vez que posta uma informação no Facebook, todos os seus contatos recebem, não recebem? No Google+, você diz que você quer postar só para um grupo do trabalho, só para o grupo dos amigos, só para o grupo dos colegas de estudo. Então você consegue filtrar as informações. Então essa é uma das vantagens de utilizar essa rede. Aí vem um tormento. Fechou a parte de internet. Começa o quê? Começa os editores de planilha. De 7 questões, podemos esperar de 2 ou 3 questões sobre editores de planilhas. Sobre editores de planilha, o que nós vamos ver? O Excel, ele é um exemplo de editor, não é? Mas também temos o Calc, não podemos esquecer dele. Mas essa pergunta em específico sobre o arquivo, o formato de um arquivo de um editor de planilha Excel, é qual? É uma planilha ou uma pasta de trabalho? Uma pasta de trabalho. Por que é chamado de pasta de trabalho? Quando você abre esse arquivo por padrão, quantas planilhas ele tem? 3. Mas aí vem a definição. Uma pasta de trabalho é composta por uma ou mais planilhas. E disso você tira quais conceitos? Bom, se tem 3, posso ter uma ou mais. Significa que eu posso remover planilhas, não posso? Posso. Se tem 3 e diz que eu posso ter uma ou mais, é uma ou 3 a definição? Não, é uma ou mais. Então eu posso também inserir novas planilhas. Assim como eu posso remover, inserir, eu vou poder renomear, mudar o nome. Que por padrão, também o programa já traz um nome pré-definido. E eu posso alterar elas de posição, trocar a ordem da planilha. Também resolve tranquilamente. Então, uma pasta de trabalho é composta por uma ou mais planilhas. Questão certa de prova é a questão sobre modos de endereçamento, que pode aparecer de 2 formas. Uma, exatamente como vocês veem aí. Uma forma onde que coloca os modos de endereçamento relativo, misto e absoluto. Ela vai colocar os exemplos e pedir para você dizer quais são. Qual é o misto, qual é o relativo e qual é o absoluto. Ponto. Essa é uma questão exatamente com esse formato. Ou ela pode chegar para você e perguntar para você resolver uma situação que utiliza o endereçamento misto. Tranquilo. Com o endereçamento misto, o que você vai estar trabalhando? Vai estar trabalhando em deslocamento de fórmulas e funções. Mas aí você tem que ir lá e fazer uma planilha para poder lembrar como que faz esse processo. Por quê? Porque isso aqui cai na prova exatamente cobrando essa modificação, copiar e colar uma fórmula. Por exemplo, aqui, uma planilha, eu coloco lá o valor 10, o valor 7, o valor 3, o valor 20. Vamos colocar dentro dessa planilha a situação de que, na célula D1, eu vou colocar uma fórmula de soma, uma fórmula simples, onde eu vou colocar cifrão A1 mais B cifrão 1. Eu estou usando qual modo de endereçamento aqui? Misto. E aqui? Misto. Então eu estou usando 2 formas de endereçamento misto. Tranquilo. O que acontece? Quando ela te dá essa situação, ela vai te falar o seguinte: foi copiado a célula D1 para alguma outra célula. O que você vai fazer nesse instante? Geralmente, na questão, ela coloca distante a informação de qual célula estava para qual célula foi. Justamente para você ficar perdido na questão. Mas você vai fazer o seguinte: ele vai falar, estava na célula D1 e foi copiado para a célula D2. Ou seja, você vai fazer um levantamento de qual foi o deslocamento dessa célula para outra célula. Tranquilo. Quanto deslocou de uma célula para outra? Quantas colunas deslocou?
Nenhuma. Estava na D, foi para D. Está na mesma coluna. Então, coluna foi 0. Quantas linhas deslocou? Uma. Da linha 1 foi para a linha 2. Pronto, você tem a regra geral que vai te salvar a vida na hora da prova. Se você fizer exatamente esses passos, você vai acertar a questão e vai sair da prova com aquele gostinho. Acertei. E vai falar o seguinte, você vai se animar para resolver a próxima, e para se resolvendo a próxima, e assim por diante. Então, nada melhor do que um gostinho de questão certa na prova, não é? Então, essa aqui, quem errar, pula do papel face. Tranquilo. Então, nós vimos que tem esse deslocamento. Na segunda etapa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a escrever essa fórmula analisando isso. Mas, primeiramente, nós temos que observar o seguinte. Aonde está aparecendo o cifrão? Toda vez que tiver o cifrão, você vai lá e marca quem está imediatamente à direita do cifrão. Então, aqui está dizendo que está bloqueando a linha ou a coluna? Coluna, cifrão antes da coluna, diz que essa coluna vai ser sempre a mesma. Mas aqui eu também tenho um cifrão antes do 1. Então isso está referenciando que vai ser sempre a mesma linha. Sempre a linha 1. Tranquilo? Então você vai começar a escrever de novo essa fórmula na célula D2. Você vai fazer isso. Por quê? Você depois vai comparar, ver o que ela está pedindo, se era essa fórmula ou se era uma outra. Primeiro você resolve. Posso mudar essa coluna, o endereço dela? Não, então simplesmente vou repetir. Posso mudar a linha? Posso, mas eu tenho que olhar o quê? Houve mudança de linha? Sim. Então eu vou somar essa mudança com a linha. 1 mais 1, 2. Então foi para a célula A2. Beleza. Posso repetir a operação tranquilamente e eu olho para a coluna. Posso mudar a coluna B? Posso. Mas houve mudança de coluna? Não. Então eu deixo como está. Repito a coluna B. Eu olho para a última parte, para o último pedaço. Cifrão, linha. Posso mudar essa linha? Então, simplesmente, repete. O que vai acontecer aqui agora? Antes eu somava A1 com B1. Mas agora eu estou somando A2 com B1. Ou seja, em vez de baixar as duas células, baixou desproporcional. Então eu mantive uma fixação, eu fixei a linha 1 aqui nessa parcela da soma. Então, toma muito cuidado com isso. Não fique se apegando ao que ele está calculando ou como está calculando. Só foque na fórmula de resultado. Porque se você for pensar no todo, você vai se perder e errar a questão. Foca no que você tem que fazer e garante a questão. Isso aqui você vai resolver na prova em menos de 1 minuto. Tranquilamente. Então, é só fazendo passo a passo que resolve. Tranquilo, tenho aí os 3 modos de endereçamento que podem estar aparecendo de 4 formas. Dúvidas sobre esse modo de endereçamento? Sobre essa ação de copiar e colar? Pessoal da web que tiver dúvida, pergunta aí para o Bisonho, quer dizer, o Bisonho está lá atrás, pergunta aí para o Faquini, que também está acompanhando a gente, que ele repassa a pergunta aqui para a gente para solucionar a sua dúvida durante a aula. Bom, fechamos a parte dos modos de endereçamento e vamos para os operadores. Com relação a operadores, pode vir o que na prova? Simplesmente pedir quais são os operadores aritméticos. Operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação é quem? Asterisco. Divisão, barra. Mas eu também tenho potenciação e percentagem. Então, lembra, quando apareceu o sinal de percentagem, equivale a você colocar no lugar uma divisão por 100. Então, as regras matemáticas com relação à precedência de operadores são aplicadas em cima da divisão por 100. Uma divisão. Então, a precedência que o operador percentagem tem é a mesma de uma divisão. Também tem um operador de texto, que é o operador que faz a concatenação. O que é uma operação de concatenar? Simples. É juntar duas partes. Como assim juntar duas partes? Eu tenho aqui uma planilha onde eu coloco o valor 10 e o valor 20. E coloco ABC, DE, F. E vou fazer o operador de concatenação. Coloco igual B1, E comercial, A1,
Então agora a gente identifica quem são as colunas aqui, para não se perder. B1 e A1. Qual o resultado que vai aparecer nessa célula C1? Vai aparecer primeiro o 20, porque a ordem dos fatores altera o resultado para a concatenação. Vai aparecer 2010. Isso aqui eu consigo somar com algum outro valor? Sim, porque ele no final das contas vai estar formatado como texto, mas é um número. Tá? Ele não deixa de ser um número. No caso do ABCDF, se eu colocar igual A2, E comercial, B2, o que vai aparecer? Vai aparecer ABCDF. Se tiver espaço depois do C aqui, esse espaço também vai aparecer no resultado. Então, cuidado com isso. Geralmente, ela não vai indicar espaço, você vai considerar que não tem espaço no exemplo da questão. Tranquilo, isso é a concatenação. Mas, para concatenar, eu também posso usar uma função. Eu tenho a função concatenar. Na função concatenar, ela é mais complexa, mais extensa para ficar escrevendo. Então, eu simplesmente vou colocar, por exemplo, o que está na C1, eu escreveria assim, B1, ponto e vírgula, A1. Em vez de eu colocar o E comercial, eu utilizo um ponto e vírgula. Porque assim eu concateno os dois. Então aqui são parâmetros que eu estou passando. Se eu quisesse colocar aqui e concatenar mais coisas, colocaria mais um ponto e vírgula e a outra célula que eu estou concatenando. Por exemplo, colocar aqui A2. Então o resultado seria qual? Seria 2010 ABC. Então ele coloca texto junto com o número? Coloca. Então muito cuidado com essas funções aí. Beleza? Então vamos lá continuar o conteúdo. Agora dar uma varadinha aqui no menino. E temos as outras funções que podem aparecer na prova. Principais funções que podem estar aparecendo. Função média e função C. Na função média, nós temos a estrutura média de A1 até A5. Lembra que 2 pontos significa até. E ponto e vírgula significa e. Então, se eu tiver a estrutura igual, soma de A1 até A4, poderia escrever da mesma maneira, soma de A1 e A4, e A2 e A3. Ou seja, precisa estar na ordem? Não. Na soma, a ordem dos fatores altera o resultado? Não. Então, tranquilo, posso substituir a forma de escrever dessa maneira. Justamente o que a banca pode colocar. E pelo amor de Deus, cuidado. Apareceu função, olha se é ponto e vírgula ou se são 2 pontos. Isso pode ser exatamente o erro da alternativa ou da questão. Só isso. Só uma vírgulazinha ali, porque do ponto e vírgula para vírgula é só aquela diferença. Então, muito cuidado com isso, porque é justamente onde que pode estar o erro da questão aí. Tranquilo. E na função média? Tem que tomar muito cuidado com células vazias. Porque para a função média, células vazias não são contadas. Então, se, por exemplo, eu coloquei ali de A1 até A5, e nessas células eu tenho uma célula que não tem valor, o resultado vai ser baseado em quem? Vai dividir o resultado por 4. Células vazias não são contadas. Cuidado com esse detalhe aí, que já foi pegadinha de prova. E a função C, o temor do raciocínio lógico, ela tem 3 partes principais. Primeira parte é a que você vai olhar por primeiro. Dentro da primeira parte você tem uma condição. E nesta condição, que vocês também têm no material para acompanhar, você vai olhar, ela é verdadeira? Se for verdadeira, você vai fazer o que está em verde. Vai olhar só para a parte que diz respeito ao verdadeiro, ignorando o que está dentro do falso. Mas, se a condição for falsa, você vai fazer somente o que está na parte referente ao falso, a ação correspondente, caso seja falsa aquela condição. Por exemplo, se eu colocar ali na minha condição, e escrever lá, igual C, e escrever assim, 60
for menor ou igual a 60. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então você vai olhar só o que está aqui dentro da condição verdadeiro, da parte do verdadeiro, ignorando o resto. Você nem vai olhar. Se tiver alguma coisa que leva a erro na terceira parte ali, onde está a ação caso falso, vai aparecer o erro ou vai aparecer o resultado? Vai aparecer o resultado. Para este exemplo. Mas, se eu tivesse aqui, 60 for diferente de 60. Então aqui a gente já viu dois operadores. O operador menor ou igual e o operador de diferença. Tranquilo. É esses exatamente assim e somente assim que podem ser utilizados. Ou seja, quer falar que isso é diferente? Tem que ter o menor e depois o maior. Quer falar que é menor ou igual? Tem que ter, nessa estrutura, tem que aparecer eles. Senão, vai dar erro. E, como sendo uma condição, tem que ter alguma comparação. Ou qualquer outra coisa que resulte em verdadeiro ou falso. Na condição tem que ser verdadeiro ou falso a resposta que a função C vai ter como resposta. Então, cuidado com esses detalhes aqui. Nessa situação, de 60 é diferente de 60? É verdadeiro ou falso? Falso. Então, você vai olhar lá para a terceira parte da função. Na terceira parte da função, vai ter a ação caso seja falso. Então, cuidado com isso. Muito detalhe para resolver aí, mas você resolve tranquilamente na prova essa situação. Questões sobre o Windows. O que vai aparecer de questões sobre o Windows? Vai pedir sobre ferramentas de sistema e modos de operações com arquivos e pastas. Então, nas ferramentas de sistema, o que nós temos? As principais são backup, restauração do sistema, limpeza de disco e desfragmentador. Então, anota no material que, salvo engano, não tem o desfragmentador ali na lista do material. Então, essas ferramentas de sistema servem para quê? Essa é a pergunta. A ferramenta de sistema backup, ela faz uma cópia de segurança. Essa cópia de segurança você pode fazer também manualmente, copiando todos os arquivos para uma outra unidade. Mas qual é a vantagem de utilizar a ferramenta backup? Você pode fazer um backup incremental. É aquele que só vai salvar, na segunda vez que você está usando a ferramenta, o que foi modificado em relação ao primeiro backup. Então é somente isso que ele vai salvar, evitando duplicar informações iguais. Então essa é a vantagem de utilizar a ferramenta backup, por causa do backup incremental. E a restauração do sistema faz o quê? Ela volta o sistema a uma etapa anterior do tempo. Por exemplo, você está lá usando o Windows e resolveu instalar um novo tema de área de trabalho. Na hora que você instalou esse tema, bugou todo o programa. Começou a sumir letrinha, não começou a funcionar direito, sumiu as janelas. O que você pode fazer? Voltar a um ponto anterior no tempo, quando não havia sido instalado aquele tema. Então, se não tinha sido instalado aquele tema, o que você pode fazer? Volta naquele momento. Mas a pergunta é, os arquivos que você criou nesse meio termo, enquanto estava bugado ainda, vão sofrer alterações? Não, porque a restauração do sistema mexe somente com o sistema. Só mexe com os programas que foram instalados, volta como se não tivesse sido instalado, e volta o sistema configurações do Windows naquele momento. Então muda a área de trabalho também. Vai para aquela situação que estava no momento do ponto de restauração. Que é criado manualmente pelo usuário ou de forma automática quando você está instalando um novo programa. Então, o Windows tenta criar automaticamente esse ponto de restauração para voltar a essa etapa do tempo. Limpeza de disco. Para que serve a limpeza de disco? Para tirar sujeira do HD? Para tirar a poeira? Não, limpeza de disco vai apagar os arquivos temporários. Quais são os arquivos temporários? Os arquivos que estão dentro da lixeira, por exemplo. Então, o arquivo da lixeira, ele tem prazo de validade? Depende, você pode dizer que sim. Como assim? Na hora que você exclui um arquivo e a lixeira está cheia, o que vai acontecer? Tem que remover os arquivos mais antigos da lixeira. Então, esse é o prazo de validade que a gente pode dizer dos arquivos que estão na lixeira. Os mais antigos vão ser removidos
Primeiro, princípio da fila. Primeiro que foi para a lixeira, é o primeiro que vai ser removido. Então, cuidado. Qual que é o tamanho da lixeira? Por padrão é 10% do tamanho do HD. Ou, melhor dizendo, da unidade, da partição daquele dispositivo, no caso, o HD. Então, muito cuidado com isso. Posso mudar o tamanho da lixeira? Pode. Simples e fácil. Como? Vai lá, clica com o botão direito em cima da lixeira, propriedades da lixeira. Vai estar lá, você altera o tamanho normalmente. De preferência, esvazia a lixeira antes de fazer essa ação. Senão ela pode entrar em conflitos, principalmente se estiver cheia. Tranquilo. E a ferramenta desfragmentador faz o quê? Coloca os arquivos de maneira contínua no HD. Ou, de forma como a banca pode citar, contígua. O que é colocar os arquivos dessa forma? Colocar eles de maneira que possam ser lidos mais rapidamente dentro do dispositivo. Beleza. Então é isso que ele faz. A pergunta é, alguma dessas ferramentas vai corrigir falhas de disco? Não. Essas são as ferramentas de sistema que você vai lá no Windows, todos os programas, menu iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas de sistema, e você vai encontrar essas ferramentas de sistema. Mas tem uma ferramenta de sistema que você pode usar na hora que está ligando o computador. Qual é essa ferramenta de sistema? ScanDisk. Ele sim corrige, ou tenta corrigir falhas de disco, ou seja, setores, partes do HD que estejam danificadas. Que tipo de danificação? Um risco no HD, por exemplo. Se ela não conseguir consertar, ele vai isolar de maneira que não possa ser usado aquele pedaço, ou seja, para evitar que você salve alguma coisa lá naquele setor corrompido, naquele bloco corrompido. Então, essas são as ferramentas de sistema. E com relação a Linux, o que vai cair em relação a Linux? Aqueles conceitos que nós discutimos no começo. Ele é um sistema multitarefa e multiusuário. Ele é um software livre. E ele possui várias distribuições, assim como também possui vários gerenciadores de interfaces gráficas, conhecidos como GUI. Tranquilo. Mas o que mais vão ser colocados aí na prova? Vai ser colocado sobre os comandos básicos do Linux. Só que os comandos básicos, o cara que errar, tem problema. Por quê? Olha a dificuldade do programa, da dificuldade dos comandos. Comando ls faz o quê? Listar. O ls, listar. Dá para associar, não dá? Dá. Mas listar o quê? Arquivos ou pastas do diretório atual. Arquivos e pastas do diretório atual. Ou seja, vai listar, eu estou aqui numa pasta e quero ver o que tem dentro dela. Vai lá, ls, vai mostrar tudo que tem ali dentro. Comando cd é o comando que navega entre as pastas. Então você consegue entrar em uma pasta colocando cd, espaço, nome da pasta, ou o caminho completo da pasta. E para sair de dentro de uma pasta, cd, espaço, ponto, ponto. Sai de dentro daquela pasta. Volta para a pasta pai daquela pasta. Tranquilo também. Comando exit. Esse é difícil de pensar, né? O que o exit faz? Sai. Sai daquela interface de texto que você está logado, ou sai do usuário superadministrador, caso você esteja logado como tal. mkdir faz o quê? Esse é um dos mais difíceis, né? Make directory. Ou seja, criar pasta. Ele vai criar uma nova pasta dentro daquela pasta onde você está, ou, se você passar o caminho completo, naquela situação. Comando init, em forma geral, você precisa ser superadministrador. Você precisa ser superusuário. Precisa ser o administrador da máquina para poder utilizar os comandos init, init0, init6. O que o init0 faz? Desliga a máquina. Então você vai lá, init0, pum, desligou a máquina. Init6 vai reiniciar o computador. Mas tem outros 3 comandinhos aí muito simples. Comando cp faz o quê? Copiar. Comando rm, remover. E comando mv, mover. Então são simples, fáceis de associar com a própria ação que o programa faz. Tranquilo. Então essas são as vantagens dos comandos Linux. A maioria deles não é tão simples assim. Então, para a prova da FCC,
é tranquilo. Mas para a prova da ESAF, quem vai pegar e começar a estudar para carreiras fiscais, ela não pede só o comando, ela pede a linha inteira. Então ela pede, eu quero copiar um arquivo de uma pasta para outra. Então é CP, nome da pasta e nome da outra pasta. Então ela pede a estrutura como um todo. E pede alguns outros comandos a mais. Por isso, tranquilidade, isso aqui resolve a tua vida. Mas o principal que vai ser colocado, em geral, é o próprio comando ls. Um outro comando que não está ali na listinha é o comando clear. O que o comando clear faz? É um anti-caspa. Não. Ele limpa a cabeça, quer dizer, limpa a tela. Então ele vai limpar a tela do terminal onde que você está visualizando as informações. Simples assim. Só isso. Então essas são as questões que podem aparecer sobre Linux, com relação às características e tudo mais. Agora eu pergunto, nós vimos a função soma ali no exemplo. Dá para fazer uma função somando com outra? Por exemplo, posso chegar e colocar assim, igual soma de A1 até A3, fechar essa função soma, detalhe, esses parênteses fazem parte da sintaxe da função. Então, esses parênteses estão indicando que aqui dentro vão receber parâmetros. Eu posso pegar e fazer isso aqui, soma mais E5, por exemplo? Posso. Poderia colocar uma outra função aqui, por exemplo? Também. Então, essa função soma. Outro detalhe, com relação aos dados internos, aos parâmetros que você informa, eu posso colocar assim, A1 até A3, ponto e vírgula, B1 até B3. O que vai estar sendo somado aqui? Células A1, A2 e A3. Junto com as células B1, B2 e B3. De uma forma mais simples, eu poderia ter escrito essa função assim, não poderia? Soma de A1 até B3. Ou seja, vai pegar A1, A2, A3, A1, B1, B2 e B3. Mas, na verdade, a ordem que ele vai pegar quando você faz isso é diferente. Por quê? Ele vai pegar na ordem da leitura. Então, você pega aqui A1, B1, A2, B2, A3, B3. Então, é nessa ordem que os fatores vão ser somados. Então, tomar cuidado com esse detalhezinho que pode ser importante em algum momento. Tranquilo, essas são as principais funções que podem estar aparecendo. Pode ser que dê uma louca dela dar uma DFGV e colocar lá na prova uma função ou. Bom, se ela quiser tirar uma questão da nossa amiga Fernanda, ela tira. Em vez de colocar lá uma questão de raciocínio lógico, ela coloca uma função ou, para você pensar sobre ela. O que a função ou tem como prioridade? Ela vai fazer a mesma aplicação do raciocínio lógico. Vai comparar se um é verdadeiro e o outro é falso. Vai analisar isso. Mas, novamente, aqui eu tenho que ter condições, eu tenho que ter premissas para analisar. Por exemplo, se eu só colocar aqui um número 3 e o número 4, vai ser alguma coisa para esse cálculo? Não, vai dar merda. Vai errar, vai dar erro na função. O que vai acontecer aqui? Você tem que colocar, por exemplo, A1 for menor do que A2. Ou A1 for maior do que A2. Opa, faltou A. Aí eu pergunto, isso aqui é uma tautologia? Não, por quê? Se for igual, vai dar verdadeiro? Se A1 e A2 forem iguais, vai dar verdadeiro em alguma situação? Não. Mas eu posso fazer com que dê uma tautologia como? Eu posso colocar da seguinte forma. Ou, obviamente, tem que lembrar que tem que começar com o sinal de igual, obrigatoriamente. Ou, eu coloco aqui, A1 for maior ou igual a 2, ponto e vírgula. O que eu coloco também depois disso? Se eu colocar aqui, preciso colocar menor ou igual?
Não. Se A1 for maior ou igual a 2, é uma coisa. Mas eu posso colocar aqui, se A1 for menor do que A2, isso não é uma tautologia? É. Então isso aqui, independente dos valores de A1 e A2, a resposta sempre vai ser verdadeiro. Sempre vai retornar verdadeiro na fórmula. Por isso é uma tautologia. Então fazendo aí uma rebuscagem a nossa amiga Fernanda no raciocínio lógico. Acertei? Então, nós vamos ver que pode aparecer esse tipo de função? Pode. Função E tem a mesma estrutura. Vai fazer a mesma coisa que o análise do E no raciocínio lógico. Simples de usar assim também. Então, primeiramente, dúvidas. Ai, meu Deus, o que eu faço? Em editores de texto não vimos nada. Editor de texto, já disse, resolve exercício. E resolve exercício. Não tem muito o que você queria aprender agora nessa última reta de prova. Apareceu alguma dúvida aí do pessoal da web? Está todo mundo offline, todo mundo ausente aí? O pessoal da web está lá testando no computador desesperado para ver se funciona o negócio, né? Tem uma aí? Diga aí. A alça de preenchimento? Beleza. A alça de preenchimento é um negócio gigante. Porque existem N possibilidades diferentes de trabalhar com ela. O que é a alça de preenchimento, primeiramente? Quando você tem lá uma célula e você seleciona ela, ou um conjunto de células, você tem aqui no canto direito inferior um quadradinho maior, não tem? Tem. Esse cara é a alça de preenchimento. Quando você clicar nesse cara, ou só posicionar o mouse, vai aparecer uma seta com esse formato. Quando você clicar e arrastar para baixo, para a direita, para cima ou para a esquerda, o que vai acontecer? Você vai estar usando o recurso preenchimento. Mas, lembra, para a direita e para baixo, aumenta. Para cima e para a esquerda, diminui. Tranquilo. O que mais tem em relação à alça de preenchimento? Ela depende do valor que está dentro dela. Primeiro, tem que tomar muito cuidado com a exceção do próprio Windows. No caso, no Excel. O que acontece no Excel com essa situação? Se você tiver só uma célula selecionada no Excel, e essa célula tiver um número dentro dela, por padrão, no Excel, quando você clicar e arrastar para a célula de baixo, vai ser o que vai aparecer aqui? 6 ou 5? 5. Então, no Excel, por padrão, ele repete. Mas e se eu quisesse que aqui aparecesse o número 6? Eu tenho que utilizar combinado a tecla Ctrl. Então, se eu clicar e arrastar mais o Ctrl pressionado, aqui vai aparecer o 6 no Excel. No Calc, o processo é inverso. No Calc, se eu colocar 5, clicar e arrastar, vai aparecer 6. E para fazer aparecer 5, eu tenho que usar o Ctrl. Mas, de forma geral, quando eu tenho duas células selecionadas, por que duas? Se tiver 3, ele encontrar um padrão, ele reconhece tranquilamente. Mas se tiver 3 números que não tem nada a ver um com o outro, nenhuma regra ali, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conta muito louca, que é chamada aí, agora fugiu o nome, do cálculo, que você vai... Fugiu o nome. Não quando for 3 valores que não seguem a mesma regra. Então, você vai estar fazendo cálculo numérico. É uma coisa de cálculo numérico. Agora fugiu o nome. Também fiz um primeiro ano de faculdade. Não lembro mais esse negócio. Nunca quis mais ver esse negócio na face da Terra. E uma interpolação. Então, ele vai interpolar os valores. Nossa. Saiu para difícil para lembrar essa palavra, né? Mas... Então, se tiver 3 células selecionadas com valores que não têm regras, ele vai interpolar os dados. O que nós temos que ver aqui? Se eu tiver 5 e 10, tanto no Calc quanto no Excel, se eu selecionar essas 2 células em ambos os programas, Calc e Excel, quando eu clicar e arrastar, o que vai aparecer embaixo? O próximo número de uma progressão aritmética simples. Ou seja, ele vai pegar qual é a razão dos 2 valores. 10 menos 5 dá 5. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. E assim por diante.
Tranquilo. Mais uma pegadinha de prova que pode aparecer para a gente fechar. Se eu colocar assim, ABC mais 1. Quando eu clicar e arrastar, o que vai aparecer na célula de baixo? ABC mais 2. Então, muito cuidado. Tanto o Calc quanto o Excel obedecem essa regra para quando tem alguma coisa misturada com esse valor. Existem outras N possibilidades de estar utilizando esse cara. Mas essas são as principais situações que a banca vai estar colocando para vocês. Dúvidas? Eu tenho uma. Vocês vão passar na prova? Então, todo mundo preparado para encarar a prova da FCC. Vão tirar todo mundo de letra. Então, foi isso aí. Agora eu vou chamar o nosso amigo Exótico para dar continuidade na matéria de arquivologia. Tava quase dormindo. Tava quase dormindo, sei. Sou sincero. Pô, foge não, hein? E aí, meu parceiro? Foge não que o menino aqui manja.